Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Raal e hoje a gente vai ter uma versão especial aqui do Amarelas On Air, que vai ser no clima de Olimpíada. E comigo estará aqui hoje o Fábio Altman, nosso redator-chefe, que vai cobrir, inclusive, a Olimpíada de Paris. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. E o nosso convidado super especial de hoje é um medalhista olímpico, Bruno Fratos, que está aqui com a gente, bronze nos 50 metros livre na Olimpíada de Tóquio. Que honra ter você aqui, seja muito bem-vindo, com um look diferente hoje, né? Com um look diferente, um pouco fantasiado de gente, né, dessa vez, sem o roupão, sem o cheiro de cloro. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui podendo discutir olimpismo, esporte e todos os assuntos atrelados ao tema. Legal. Bom, você tomou uma decisão muito difícil, né, nesses dias, de não disputar a seletiva para a Olimpíada de Paris. Eu queria saber como é que foi esse processo, por quê, né, claro, e como que foi você chegar a essa conclusão e como é que você está se sentindo? Foi um processo que veio acontecendo, né, começou aos poucos, dando alguns sinais e que de maneira natural encontrou uma certa resistência, né, passou por um período de negação muito extenso e muito forte, ao passo que o atleta desde muito cedo ele é criado, ele é programado para ser resiliente, né? Então, em momentos adversos como momentos de lesão, momentos de falta de performance, de muita dor e limitação, a resposta natural do atleta de alto rendimento é ser resiliente. Até que chega um momento que a resiliência ela está sacrificando o ser, está sacrificando o bem-estar do ser humano, da pessoa, e está começando a interferir na vida pessoal, familiar e na própria saúde, tanto física quanto mental da pessoa que porventura é um atleta, né? Então, passado esse momento de negação e com a ajuda da minha esposa, que é minha treinadora também, da minha psicóloga, e de toda a equipe técnica, a gente entendeu que ali seria um momento de puxar o freio um pouquinho e parar de tentar vencer sempre a adversidade, né? E de fato tirar o atleta do foco e priorizar outras questões da vida, priorizar uma outra face minha que, por mais estranho que possa soar, eu nunca fui muito íntimo, né? Que é o relacionamento com a pessoa que eu sou, o relacionamento com o ser que eu sou e saber quem sou eu, do que eu gosto, o que eu acredito, para onde eu quero ir além do esporte, né? A vida não é só natação. Então a resiliência, nesse momento, ela é muito importante, mas resiliência não necessariamente significa bater prego com a testa, né? Então, quando é algo que não faz muito sentido, né, quando está sacrificando mais do que o benefício que pode gerar, aí eu tive o privilégio de ter pessoas ali que me guiassem a uma decisão que, por mais dolorosa que seja, acaba sendo uma decisão benéfica a longo prazo. Mas isso foi impactado também pela cirurgia que você fez em fevereiro, né? Foi impactado pela série de cirurgias, né? Em setembro de 2022, eu tive uma primeira cirurgia de ombro, né, primeira dessa série de cirurgias, porque foi a minha terceira de ombro, no geral, e que foi seguida por mais 2 cirurgias, né, ali de limpeza para tirar tecido cicatricial e corrigir algumas falhas de cicatrização da primeira cirurgia. E quando eu estava, né, já com pouco tempo, já faltando menos de um ano aí para os Jogos Olímpicos, quando eu estava voltando a ganhar uma consistência de treino, de trabalho e voltando à forma, eu tive a lesão de joelho. E aí, quando tratamos de forma cirúrgica a lesão de joelho, já faltavam coisa de 6 a 8 semanas para a seletiva, e mesmo com uma recuperação fantástica, né, com toda a ajuda, todo o apoio do Clube Pinheiros, do time Brasil, né, dos profissionais que fazem parte do staff dessas organizações, mesmo assim o tempo era muito curto, né? Então, ao invés de tentar se preparar de qualquer forma e tentar competir de qualquer forma, eu entendi que não faria muito sentido ir até a seletiva e ir até principalmente os Jogos Olímpicos, vestir o uniforme do time Brasil, né, ou então colocar ali a minha touca para não fazer o melhor, sabendo que eu não estava em condição de suprir uma expectativa que tem sobre o meu resultado, a minha performance, e de certa forma acabar tornando
vou dizer, o meu pouco sucesso ou a minha falha é como assunto principal de uma seletiva, onde tem vários outros atletas buscando um lugar no time, então algo que é para ser positivo, né? Bruno, a gente tem ideia, assim, olhando com algum distanciamento do esporte, que é uma atividade saudável, né, de super-homens, e você citou aí as cirurgias que você passou e falou de dor, né? A dor, como é a convivência de um atleta no seu nível com a dor, que me parece ser uma condição permanente? Existem tipos de dores, né? Existe o dolorido do treino, que às vezes é até prazeroso, né? Ali às vezes pode ser um sinal de que você treinou forte, treinou bem, apesar de não ser necessário que se fique dolorido para ter sido um treino bom. Você tem a dor que às vezes acaba machucando um pouco mais, e isso gera um desconforto no dia a dia. E você tem a dor da lesão, né? A dor da lesão é aquela que acende um sinal nem amarelo, mas um sinal vermelho, e que você precisa ir ao ortopedista, precisa ir ao médico e fazer raio-x, ressonância e né, apontar, endereçar aquilo de maneira cirúrgica. Existe a dor crônica, que acaba ficando depois da cirurgia, né? E essas dores eu tenho lidado já há um bom tempo, que é a dor do tecido cicatricial, daquela pele, daquele tecido por dentro da articulação, que acaba ficando mais grosso, mais rígido, menos maleável, e aquilo gera limitação de movimento, aquilo gera uma perda de performance, né? E para quem se enxerga como um atleta, para quem se enxerga como um competidor, isso gera uma dor emocional muito grande, né? E essa é a pior de todas, quando você começa a atrelar o seu valor como ser humano ao resultado esportivo, né? O que o placar diz, ao que o cronômetro diz, né? E muitas vezes você deixa aquele resultado ditar o quanto você gosta de si mesmo. Então existem níveis de dor, o relacionamento da dor com a dor, não só o atleta, mas o ser humano tem um relacionamento constante com a dor, seja física, emocional, né? A própria ansiedade, a própria depressão que se fala tanto hoje em dia são, dependendo da forma que você enxergue, pode ser considerado formas de dor, né? E o que, de novo, a escolha que eu fiz agora, ela nada mais é do que tentar não sentir dor à toa. Tentar não sentir dor simplesmente pela romantização dessa resiliência, o que no final do dia a gente já aprendeu, né, que é desnecessário. Você não precisa servir de mártir para nada, você não precisa se sacrificar a ponto de sacrificar o seu próprio ser, a sua própria felicidade. Acho que nenhum de nós aqui precisa provar nada para ninguém, né? Precisa simplesmente perseguir a felicidade. E quando você entende que a felicidade ela não está de fato atrelada a um resultado esportivo, mas em todo outros âmbitos da vida pessoal, né? Como nossos relacionamentos, as oportunidades, o que nos dá frio na barriga, a oportunidade de se seguir, tanto de maneira pessoal, profissional, financeira, e de um mundo de opções e um mundo de frios na barriga, um mundo de situações que te tira o ar, né? Então o resultado esportivo, os Jogos Olímpicos, por mais especial que seja, é só uma das faces do que pode ser essa busca pela felicidade na vida da pessoa. Por falar em ansiedade, em dor emocional, como foram os anos de pandemia para você? A gente via que atletas do seu nível eram obrigados a treinar em casa, sozinhos, sem competições no horizonte. Como foram 2 anos, mais ou menos, de isolamento praticamente total, talvez um pouquinho menos? Foi, até hoje você vê ecos, né, dessa época, né? Principalmente no âmbito econômico. Mas tem a ver com o que eu falei sobre a identidade da pessoa, né? Desde os 11 eu me vejo como atleta, natação não é algo que eu faço, mas é algo que eu sou, que eu me tornei. Então não tinha muito o Bruno, a pessoa, o que tinha era um atleta de natação. E o atleta treina, o atleta compete, o atleta é de fato um atleta. E de repente vem a pandemia e fala assim, não, agora você fica em casa, os Jogos Olímpicos que ia acontecer não vão mais, né? A gente tem que lembrar de se colocar naquela posição que hoje a gente sabe que ficou tudo bem, hoje a gente conhece o desfecho da história, né? Mas naquela época, vocês devem lembrar muito bem que o mundo ele fechava em períodos de 2 semanas, né? E aí a partir do momento que fala, vamos ficar 2 semanas em casa e ver o que acontece, depois pediu mais duas, de repente o Papa está na televisão
numa praça do Vaticano vazia, rezando uma missa sozinha, então aquela coisa que... Chocante, todo dia. Teve um ponto que a gente desligou o noticiário em casa, porque aquela contagem de vítimas todo dia era uma coisa, né? Era uma coisa que realmente mexia com a sua visão de mundo, com o seu bem-estar, com a sua vida do dia a dia, que já estava impactada o suficiente, né? Então, ali você tem o atleta que não pode treinar, o competidor que não pode competir, e os Jogos Olímpicos, que apesar de eu evitar de usar o termo sonho, né? Eu prefiro uma abordagem muito mais prática, muito mais objetiva ao tema, mas não deixa de ser um sonho que não só estava sendo adiado, mas estava sendo tido como incerto, porque apesar de adiar por um ano, a gente não sabia se ia acontecer em um ano. Né? Todo mundo falando em novo normal e um mundo que ia mudar completamente, então a dúvida e a insegurança chegou a ponto da gente questionar se a gente ia de fato voltar, né? Os telejornais mais, vou dizer assim, emocionados falavam em extinção da raça humana e tudo mais, sabe? Então, com aquele viés um pouco mais conspiracionista, que nos Estados Unidos é muito comum, né? E então aquilo te deixava realmente um estado de uma insegurança imensa. Mas você até montou uma estrutura na sua casa, você continuou treinando... O que acontece é que nós temos amigos que são donos de academia, então a gente acabou levando alguns equipamentos que davam para carregar, né, para casa. Fiquei treinando o quanto dava, né, fiquei tentando me manter em forma o quanto dava. Como todo mundo, eu comecei a tentar fazer pão também de fermentação natural, que foi um desastre. Não tenho vocação para padeiro. E o Comitê Olímpico do Brasil também montou uma estrutura excelente em Portugal, né, que já havia esse relacionamento com o centro em Rio Maior. E lá as regras, elas permitiam que isso acontecesse. Teve também a ISL, que foi um torneio criado mais ou menos na mesma época, onde a gente foi levado para uma bolha em Budapeste, que lá tem a ilha de Margaret, talvez, não lembro. Mas tem uma ilha no meio do rio Danube, né, que tem 2 hotéis e uma estrutura. Fecharam a ilha para a gente poder ficar. Então a gente, de fato, literalmente ilhados numa bolha. E a gente usando a estrutura que dava, a gente usando a oportunidade que tinha de continuar nadando, continuar performando, porque um dia o mundo ia voltar, né? E a partir do momento que voltasse, a gente precisava estar pronto. Bruno, Olimpíada, bom, em 2021 você ganha a medalha e teve muito barulho uma postagem que você fez chamando de alienados os jogadores da seleção brasileira de futebol. A gente entrou nessa parte da conversa. Deixa eu mudar de posição na cadeira. Que na cerimônia de premiação apareceram com o uniforme de um patrocinador determinado e não com o uniforme do time Brasil, né, da equipe. E por que eles são alienados? Assim, queria que você falasse um pouquinho dessa sua reação naquele momento. O termo alienados, né, o que eu escolhi usar, ele surgiu de uma reação passional minha naquele momento. Eu escrevi na postagem dessa semana, né, que time Brasil é papo sério. E quando eu vou para os Jogos Olímpicos, coloco o uniforme do time Brasil e tô lá defendendo o meu país, usando a bandeira do meu país, o nome da minha família na minha touca e brigando com o resto saindo no tapa com o resto do mundo, sabe, naquele ambiente. E eu vejo companheiros meus de equipe que não valorizam o mesmo uniforme da forma que eu valorizo, né? Que por vezes tem uma conduta aquém da esperada, né? Do que é esperado de um membro do time Brasil, que não é compatível com o código de conduta, o código de ética do time Brasil. Aquilo me aborrece. E ali, como eu disse, foi uma reação passional, mas de fato o universo do futebol é muito diferente do universo do esporte olímpico. Não só em termos financeiros, né, que é o óbvio, mas em termos culturais também, né? Então, olhando de longe, depois de um certo tempo agora, eu entendo que não é algo feito por mal, eu entendo que não foi uma ofensa, que não foi algo proferido ali por maldade, mas fruto de uma diferença cultural muito grande, né? E algo que denuncia a monocultura esportiva que a gente vive no país também, né? E isso grita uma urgência de se falar sobre o olimpismo, de se
falar sobre os valores olímpicos e justamente essa questão do código de ética, do código de conduta, né, compatível com o olimpismo, algo do time Brasil, e que existe uma responsabilidade, não só uma responsabilidade, mas que você conquistar o direito de competir numa Olimpíada com o escudo do time Brasil no seu peito é um privilégio imenso. É um privilégio que muitos atletas amadores no nosso país adorariam ter e não têm, e que por você ter tido de repente uma estrutura melhor de preparação, por você de repente ter uma vocação maior para o esporte, você, que eu digo, o atleta, acaba conquistando esse privilégio, e isso deve ser honrado, isso deve ser respeitado, sabe? Eu acho que atualmente a gente acaba esquecendo muito sobre esse nacionalismo, né? Nós somos um povo que não temos o hábito de sermos patriotas. Inclusive um termo que descreve um sentimento nobre, né, e que foi demonizado nos últimos anos, né, como os patriotas, mas é algo que tem o seu valor. E que ser um patriota, de fato, quer dizer muito mais do que o conceito que isso ganhou nos últimos anos. Mas você acha que o futebol destoa nos Jogos Olímpicos do resto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu entendo que é importantíssimo a gente ter o esporte mais popular do mundo, a gente ter o esporte mais rico do mundo. E um esporte que o Brasil é referência mundial já há décadas, né? Mas eu acho que justamente por essa diferença de cultura, né, e a gente tem os atletas que nem sequer ficam na Vila Olímpica, entendo que por uma questão logística, uma questão ali, né, de talvez a presença de jogadores que muitas vezes se tornam celebridades mundiais dentro de uma Vila Olímpica vai acabar corrompendo ali a paz e a logística da vila, mas eu acho que a cultura do futebol e a cultura do olimpismo, ela de certa forma, muitas vezes acabam sendo, porque não conflitantes, mas com certeza destoam um pouco. Bruno, por falar em olimpismo, fez muito barulho há alguns dias uma decisão da Federação Internacional de Atletismo anunciando que premiará em dinheiro os vencedores, os medalhistas de ouro do atletismo nos Jogos de Paris. E se criou um barulho imenso, como se o espírito olímpico tivesse sido manchado pelo fato de se dar dinheiro. Mancha, de fato, o espírito olímpico, pagar os atletas campeões? Esse é um assunto que eu tenho que tomar cuidado para não acabar me contradizendo, né? Eu tenho falado bastante sobre olimpismo, espírito olímpico na retomada dos Jogos Olímpicos modernos, em 1896, obrigado, quando o Barão Pierre de Coubertin ele reiniciou os Jogos Olímpicos, né, e traçou todos esses ideais e tudo mais, era algo até meio anticapitalista, né, era algo que você fazia por amor, que você fazia por dedicação e tinha os valores como amizade, paz entre os povos e excelência, mas não tinha nada a ver com a parte financeira, mercadológica, capitalista da coisa. Só que eu também entendo que hoje em dia, para você ser um atleta olímpico, você precisa dedicar a sua vida integralmente a isso. Eu mesmo não tive a oportunidade de fazer uma universidade, né, na idade normal que se faz, né, por volta ali dos 17 até os 20 e tantos anos de idade, porque, infelizmente, no Brasil nós não temos um programa, né, universitário, um sistema universitário como existe nos Estados Unidos, por exemplo, que permita que o atleta faça os dois, encoraje o atleta a fazer os dois, né. Por isso eu escolhi o que estava mais urgente. Eu posso estudar depois, mas a minha performance esportiva depende da minha idade, né, jovem para ter resultado. Então eu escolhi treinar e foi para aí que eu dediquei minha vida inteira ao olimpismo, à performance, né. Então, isso sendo dito, eu preciso me sustentar, eu preciso colocar comida em casa e por aí vai. E seguindo esse raciocínio, nada mais justo que os melhores daquela, entre aspas, profissão, os melhores daquele meio, sejam melhor remunerados, né? Então eu vejo com muito bons olhos. Inclusive, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro paga premiação a atletas. Eu recebi uma premiação depois da medalha de bronze. E não acho que seja, acho inclusive que seja uma tendência, né? Até porque a gente tem movimentos que surgem de tempos em tempos, tentando competir com os Jogos Olímpicos, né? E, infelizmente ou não, ou felizmente, a gente vive num mundo capitalista que o dinheiro é uma das armas de competição, né? É um
um dos instrumentos que você usa para acirrar a competitividade. Então eu vejo com muito bons olhos atletas sendo pagos, atletas que possam investir de volta nas próprias carreiras, que possam investir na comunidade de onde eles saíram, né, do contexto de onde eles saíram. Então é algo positivo. Porque eu acho que, assim, no fundo, essa remuneração, as vitórias, não tem nada a ver com a riqueza do futebol, eventualmente do basquete americano, é um outro negócio, né? Você está simplesmente remunerando quem foi bem e pagando o período anterior de treinamento, dedicação, acho que são... E aí faz com que os Jogos Olímpicos se assemelhem um pouco mais às ligas profissionais, né? Que nem você mencionou, a NBA, a NFL, as diversas ligas de futebol que existem em torno do mundo. Então eu vejo com muitos bons olhos. A gente tem uma dificuldade muito grande em comercializar o esporte olímpico, né? Transformar o esporte olímpico no mesmo produto que é o futebol, por exemplo, que vende camisa de jogador, que vende sócio-torcedor, que vende todo tipo de produto e todo tipo de experiência, né? E justamente é um esporte de tanto sucesso porque tem gente que pensou e que achou facilidade de comercializar aquele, chamar de produto, aquela experiência que é uma o indústria, esporte, né? É uma indústria por toda. Volta do... O mesmo acontece nos Estados Unidos com basquete, com futebol americano, com beisebol, com golfe, né? E por que não a gente tentar fazer o mesmo com o esporte olímpico, nem que, né, assim como aconteceu com tênis, com voleibol e com, não vou lembrar quais outros esportes, mudar o formato da competição, mudar o formato da disputa para se adaptar à preferência de quem consome aquilo. Agora, Bruno, e uma Olimpíada com doping liberado, como estão propondo alguns bilionários americanos? Enhanced O que Games, você acha? right? É um assunto delicadíssimo, porque a gente tem que começar analisando muito a fundo por que o doping ele é errado, né? Quando você considera uma substância, o doping, ela parte de 3 princípios. 1, se é saudável. 2, se é a legalidade, né? Se é legal ou se é ilegal o uso daquela substância. E 3, se causa ganho de performance. Então, quando uma substância atinge pelo menos 2 desses 3 pontos, ela é considerada doping, né? E aí, lógico, a legalidade, o ganho de performance, enfim, existe todo um painel que passa a analisar esse tipo de questão, que é o WADA, né? Que é World Anti-Doping Agency. E aí é definido o que é doping e o que não é. Então, o doping ele é errado porque ele é ilegal, ele é contra o regulamento. Ele é considerado, né, trapaça. A partir do momento que a gente tem os Jogos Olímpicos, onde é proibido usar doping e alguém usa, e não vamos nem chamar de doping, alguém usa hormônios, moduladores, né, efedrinas, esse tipo de substância, por exemplo, cafeína, há pouco tempo atrás, uma quantidade X de cafeína, ela era considerada doping, né, começo da década de 90, se eu não me engano. O próprio THC, que sempre foi considerado doping, agora existe uma flexibilização maior na quantidade de THC que pode ser encontrada no sangue do atleta. Então depende muito do regulamento. E quando é contra o regulamento, é errado pelo simples fato de ser contra o regulamento, ser ilegal perante aquela organização. E aí quem usa escondido está nada mais nada menos do que trapaceando, né? E isso não é visto com bons olhos. A partir do momento que é liberado pelo regulamento, que existe, né, por exemplo, no bodybuilding, você pode usar. No jiu-jitsu, você pode usar. Sabe? Em vários outros esportes, as ligas profissionais que nós mencionamos aqui, como a do basquete, a do futebol americano, os X Games, por exemplo, o skate, o pessoal tem a cultura de uso da cannabis, né? Então, de novo, depende muito do regulamento. Então, se você tem um movimento crescendo, que permite o uso de substâncias e que também eles têm uma diferença, fala-se muito do uso de substância porque é o que dá o engajamento, né, na notícia e tudo mais, mas eles também propõem uma remuneração mais justa para os atletas, né? Agora está sendo oferecido, para você assinar com o Enhanced Games, está sendo oferecido $100 mil e para você bater um recorde mundial pelo Enhanced Games, $1 milhão. Inclusive tem um nadador que aceitou, né? James milhão Magnussen, para bater os 50 metros. O James Magnussen aceitou para bater o dos 50. Então, sabe, a partir do momento que você tem, né,
essa discussão que nem tem no atletismo, se o atleta deve ser pago ou não, e você tem outra organização oferecendo $1 milhão, né, a gente ainda dá uma balançada. Então a questão do doping ela é errada simplesmente porque é trapaça, né? E lógico que eles falam muito também em recuperação de lesão, em prevenção de lesão, então o uso dessas substâncias como hormônios, reguladores, moduladores, estimulantes para você recuperar mais rápido, para você, né, não sofrer lesões e aí uma remuneração melhor, uma grade de modalidades que, se eu não me engano, aquáticos, o track and field, né, que é o atletismo, ginástica, esporte de combate e esporte de força. Então são cinco divisões, né? Então eu vejo com bons olhos essa discussão, né? Mesmo que traga esse assunto controverso, que eu acho que a controvérsia ela é positiva também, porque quem quiser criticar, vai criticar. Quem quiser, né, insistir em não se educar sobre o assunto, em não estudar sobre o assunto, vai continuar fazendo críticas vazias, sem fundamento. Mas quem tiver interesse de entender melhor o assunto, estudar o assunto, e se inteirar de todo o contexto, e não se apegar só à coisa do doping, né, porque o doping isso, doping aquilo, mas sim de permitir o uso de substâncias que te ajudam a recuperar, permitir o uso de substâncias que evitem que o atleta fique mais suscetível à lesão, sabe? Eu acho que, do mesmo jeito que foi a ISL, que surgiu em 2019, se não me engano, 2018, mas do mesmo jeito que foi a ISL na natação, que de repente a gente tinha uma organização competindo com a FINA, que se tornou o World Aquatics agora, né? De repente, as duas organizações estavam disputando a atenção e a participação dos atletas, e os atletas foram os beneficiados por isso, né? Então, se você tem um movimento olímpico, o qual eu defendo, o qual realmente eu acho que deve testar os limites do ser humano e que, por essas substâncias serem contra o regulamento e serem consideradas trapaça, não devem ser usadas. Defendo o fair play, defendo pessoalmente, é importante deixar isso claro, né? Eu pessoalmente defendo o fair play, defendo o jogo limpo, defendo a busca dos limites do ser humano em si, sem o uso de fármacos, sem o uso de substâncias que melhorem a performance, mas eu ainda acho válida a discussão, eu acho válida a apresentação de uma opção, né? Até porque, que nem eu falei, pode significar melhor exposição do esporte, pode significar melhor remuneração dos atletas. Então, a questão das substâncias, eu concordo, ela é bem duvidosa, vou chamar assim, né? Não é algo que eu concordaria de bate-pronto, mas, enfim, faz parte da discussão. Eu acho que pessoas que queiram estudar sobre o tema e discutir sobre o assunto, eu acho melhor do que simplesmente abafar um tema permanentemente e simplesmente demonizar aquele assunto, sabe? Sim, seria uma coisa meio hipócrita, né? Porque aí, pelo menos, você fala, olha, tá liberado, seria uma forma mais honesta de todo mundo competir do mesmo jeito. Eu acho, e também eu não acredito em tabus. Eu acho que a partir do momento que você torna um assunto tabu, você abre brecha para intolerância, você abre brecha para, né, como é que chama agora a era da pós-verdade, né? Você abre brecha para pós-verdades, enfim, o tabu, ele, não sei se ele é um fruto ou se ele é uma origem da ignorância, né? Mas eu não acredito em cancelar ou proibir nenhum tema. Eu acho que se alguém pensou nisso, vale ser discutido e, como um todo, achar uma resposta para se isso é válido ou não. Você participaria? Eu não me sentiria confortável com tudo que eu aprendi com o olimpismo, né? Justamente por ter crescido dentro do olimpismo e ir por um caminho que o mundo que eu cresci considera errado, sabe? Eu precisaria entender melhor sobre o assunto, eu precisaria, como eu falei, estudar mais sobre o assunto, saber de onde essa ideia surgiu e como ela surgiu e qual o objetivo de tudo isso, né? Mas eu agora, no dia de hoje, que a gente está aqui numa quinta-feira, eu não me sentiria confortável fazendo parte desse movimento. Você disse que não conseguiu estudar quando jovem porque você precisava treinar. Você estudou depois? Você fez universidade? Eu estou cursando atualmente Publicidade e Marketing. Olha, que legal. E até muito pouco tempo atrás eu estava treinando, né? Então
eu busquei um curso que eu pudesse fazer à distância, né? Para se encaixar a minha rotina de treinos, né? Com rotina de alimentação e de competição. Eu tô com alimentação na cabeça. Com rotina de competição e tudo mais. Gostaria muito de cursar psicologia. Filosofia é uma área que me interessa enormemente. Só que a área médica você precisa estar presencial, né? E eu não conseguia estar presencial para estudar psicologia. Então, eu fui para o meu próximo interesse, que é justamente essa parte mercadológica. E quando você parar com o esporte, o que você pretende fazer? Você se enxerga lá na frente já? Quando eu parar com o esporte, pretendo descansar. Depois de descansar? Viajar um pouco. Depois de viajar? Mas com o esporte você acaba desenvolvendo essa imagem, né? E você constrói um legado. Se tudo der certo, você constrói um legado, uma imagem, um nome no meio. E oportunidades, as mais diversas oportunidades, e uma melhor que a outra, vão aparecendo, e aproveitar oportunidades que surgem de tocar a vida de outras pessoas com tudo que eu aprendi com o esporte, né? Longe de querer ser a coisa né, que ficou banalizada agora, do coaching, da motivação e da performance, como é que eu posso dizer, da performance corporativa, né? Mas, de fato, de uma maneira original, de uma maneira verdadeira, tentar passar tudo que eu aprendi do olimpismo, né, uma vida inteira do olimpismo, para de fato tentar melhorar a vida de alguém. Tanto de maneira, né, passando uma mensagem, né, de maneira falada, como também de uma maneira prática, e ser um facilitador do sucesso de atletas mais jovens que querem começar uma vida seguindo o mesmo caminho que eu segui. Mas e agora? Você vai continuar treinando? Agora eu vou continuar me mantendo em forma, pelo menos minimamente em forma, né? Não faz muito sentido, principalmente por questão de saúde, né? Não faz sentido agora de repente debandar. Mas os treinamentos de alto rendimento, visando performance, visando tempo, cronômetro, indicadores fisiológicos, isso tudo vai dar uma cessada por alguns meses. Porque eu estou numa posição agora que primeiro de tudo eu decido comigo, com a minha família e com a minha equipe que, né, eu preciso dar um tempo. Depois eu anuncio para todo mundo que eu faço questão, né, de falar pessoalmente com os meus apoiadores, meus patrocinadores, e também de anunciar isso publicamente para todo mundo que manda mensagem, que apoia, que incentiva. E a portas fechadas eu continuo treinando, eu não estou respeitando ninguém nesse processo, muito menos a mim mesmo. Mas se ao mesmo tempo eu falo que eu não vou treinar de maneira nenhuma, que eu não tenho mais aspirações competitivas dentro do esporte, vai ser uma mentira também, porque eu ainda gosto muito de competir, eu gosto muito de natação. Tem aquele bichinho, aquela chama dentro de mim da competição, sabe? Então agora é mais um momento de viver um dia por vez. Que nem eu falei, eu já criei o hábito de me alimentar bem, eu já criei o hábito de não consumir álcool, por exemplo, né? E criei o hábito da atividade física. Hoje eu sou um dependente de endorfina, né? Um dependente químico de endorfina, que eu preciso estar me sentindo bem. Esse é o doping que você usa, né? A gente escolhe a nossa droga, né? Então eu sou um dependente químico de endorfina, que eu dependo do bem-estar do esporte para me sentir bem no meu dia a dia. Então eu vou me manter em forma para que, se caso eu decida de fato voltar um dia, eu já não estar muito para trás, eu estar um passo da performance, mas também eu escolher não voltar, eu vou ainda assim ser um adulto mais saudável. E, claro, né, você falou da questão de que você vai viver um dia de cada vez, tal, que você ainda não sabe, mas você tomou essa decisão, enfim, por conta também de uma questão física, mas também foi algo psicológico? Você estava com essa estafa, né, de tanto tempo treinando tão forte? Foi mais psicológico do que físico, na verdade. Porque o físico a gente supera. O físico, enfim, acabou sendo uma questão de tempo também, né? Porque lesão após lesão. Você tem a lesão, que depois você tem a cirurgia, isso pede um período pós-operatório e significa que você vai ficar muito tempo fora da água, né? E por não ser o meio natural do ser humano, você precisa estar constantemente na água. Não é que nem caminhar, que é algo que você faz naturalmente.
Então, todo esse tempo fora da água fez com que o gesto específico da natação fosse ficando um pouco mais distante de mim, né? Do meu dia a dia, da minha prática. E só que a estafa, né, que você mencionou, de todo dia estar sentindo dor, de acordar sentindo dor, de vou virar à noite eu sinto dor na cama, vou tomar banho eu sinto dor, sabe? Vou entrar no carro, sair do carro, subir uma escada. Essa dor constante, as 2 últimas semanas antes da cirurgia do joelho, eu não encostava o pé no chão, então não conseguia dobrar a perna para sentar, sabe? Tinha que pegar no joelho e o joelho estalar e dar um clique doloroso, assim, bem dolorido para conseguir dobrar a perna. Então, tudo isso acaba minando, né, o seu psicológico. Aí depois vem a tentativa de uma retomada na água e você sabe que estava faltando aí 2 meses para uma seletiva, você está 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos acima do peso. E aí sabe que vai ter que fazer uma dieta extremamente restritiva, que é algo também que, né, é contraprodutivo à performance. Então, tem muito dessa estafa psicológica, emocional, sim, que foi, acho que, o grande sinal de alerta, né, que a gente precisou observar para começar a tomar essa decisão. E você estava treinando quantas horas por dia, assim, como que era a tua rotina? Aí que tá, né? Eu costumo dizer que a gente treina 24, né? 24 horas por dia, porque não é só a piscina, tem um descanso, tem alimentação, tem o gerenciamento de estresse durante o dia, né? A criptonita do atleta de alto rendimento é o cortisol. Então, se você está com cortisol alto ali, estressado, você não vai recuperar, você não vai render, o seu corpo vai inflamar, a sua cabeça vai sair de uma zona de performance ali, né? Mas de água a gente estava fazendo coisa de 2,5 por dia, mais umas 2 de musculação, sabe? Então não é aquela coisa de, nossa, eu estava treinando 8 horas por dia. Até porque o velocista, né, que é o meu caso na natação, nadador que nada prova de velocidade, mais explosivas, mais curtas, a gente depende muito mais do descanso. Então é muito sobre dar o estímulo certo, na quantidade certa, na intensidade certa, e permitir o descanso depois. Só que no meu caso o descanso ele não estava vindo, porque logo depois das sessões de treino vinha muita inflamação, vinha muita dor e vinha muita restrição de movimento, né, de amplitude de movimento. E por isso eu não conseguia estar pronto no próximo dia ou 2 dias depois, sempre me demorava aí 4, 5 dias até a inflamação ceder, até eu voltar, né, a mexer meu ombro direito, e então a coisa simplesmente ela ficou inviável. Mudando assim de assunto, quando você era criança, quem era seu ídolo na natação ou quem você olhava e falava, quero ser como esse cara? Olha, crescendo na natação, eu via Fernando Scherer, lógico, Nicolas Santos, né, o Gustavo Borges sempre foi uma referência muito grande. Aí você tem os caras internacionais, Brett Hawke, Alexander Popov, Peter Van der Hogenbaan. Até que eu cresci mais um pouco e eu comecei a recusar o conceito de ídolo, né? Eu comecei a enxergar a idolatria como algo perigoso para o ser humano, né? A partir do momento que você bota outro ser humano num pedestal, aquilo não é justo nem com você, que cria uma expectativa muito grande sobre não só a performance, mas a personalidade, a conduta de outra pessoa que é tão humana quanto você. E a pessoa que recebe essa idolatria é perigoso também, né? Porque você fica ali por muito tempo escutando que você é isso, você é aquilo, vários adjetivos que, né, alimentam o ego, e se o ego acaba ficando forte demais, grande demais, aquilo pode não ser tão bom também. E até hoje eu sou meio assim, eu procuro não ter ídolos, né? Mas eu tenho referências de comportamento, eu tenho referências de comportamento na vida pessoal, na vida, né, de negócios, no esporte. Lógico. Então, por exemplo, eu tenho como uma referência competitiva, uma mentalidade competitiva muito forte, Mike Tyson. Mas Mike Tyson também já foi preso por estupro. Então, sabe, como que você idolatra uma pessoa dessa? Como que acontece essa relação? Você tem Michael Jordan, que era Michael Jordan, mas quando você conversa com os companheiros de treino de Michael Jordan, todo mundo odeia o cara. Então, como é que quem assistiu aí The Last Dance, né, consegue entender um pouco do que eu estou falando? Então, como que você idolatra
uma pessoa, né? Não, é impossível, é injusto e não é realista você idolatrar outra pessoa que é tão humana quanto você. Às vezes a exposição na mídia, né, e os feitos ali enfeitados pelo storytelling da mídia e até do próprio atleta acabam separando um pouco, né, colocando aquela pessoa num pedestal, mas justamente isso é bom de você lembrar que no fim do dia todo mundo é gente, né, todo mundo tem o seu corre, tem o seu perrengue, tem as suas qualidades e as suas falhas, então fica difícil idolatrar, assim. Legal, Bruno. Obrigada pela sua participação aqui. Bruno Prats, medalhista olímpico aqui com a gente. Uma honra ter você aqui. Sucesso na sua carreira, viu? Obrigado, Bruno. Gente, Bom, a gente se vê nos Jogos de Los Angeles, então, né? Eu espero que a gente se veja em Paris também. Tô tentando aí estar presente, me fazer presente lá. Dessa vez vestido, né? Dessa vez com o cabelo arrumado, sem cheiro de cloro. Mas estou tentando estar lá. Espero que a gente se veja em Paris. Legal. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Gente, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista está na íntegra no YouTube, também no site de Veja. E até uma próxima. Tchau, tchau.